Oi, pessoal! Daí, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai continuar no módulo 22, tá? Então, pega lá o livro 3, Ciências Naturais, página 161, certo? Aqui a gente vai começar a falar sobre a separação de misturas heterogêneas. Então, a gente já falou das homogêneas, como se separavam, né, os componentes. Agora, como a gente vai separar componentes de misturas heterogêneas? Misturas heterogêneas têm que ter duas ou mais fases. Então, para eu saber que é uma mistura heterogênea, eu tenho que conseguir identificar os componentes. Ter pelo menos dois ou mais componentes que eu consiga identificar, certo? Como que eu vou fazer essa separação? Existem várias maneiras. A mais simples é a primeira que está aqui, ó, catação. Catação é um processo manual. Então, a partir dessas diferenças que eu consigo observar, que eu consigo enxergar, eu vou separar manualmente dois sólidos. Então, eu tenho lá, por exemplo, feijão com grãozinhos de pedra. Eu consigo separar manualmente. Ou posso até utilizar uma pinça para me auxiliar, mas com a própria mão eu consigo separar dois sólidos, porque eles são distintos. Eu consigo ver a diferença e consigo ir separando aos pouquinhos todos eles, certo? Então, no dia a dia, um bom exemplo é na culinária, né? A pessoa que cozinha feijão, cozinha arroz, antes de colocar na panela, normalmente ela pega, tira do pacote, né, uma quantidade lá de feijão, por exemplo, e ela separa, ela escolhe, né, como dizem popularmente, ela escolhe o feijão. O que ela vai fazer nesse processo de escolha? Ela vai catar, tirar, retirar partículas que não sejam feijão, que possam estar misturadas, que tenham vindo dentro desse pacotinho. Por exemplo, algum inseto ou um pedacinho de pedra, alguma outra partícula que não seja feijão, ela vai separar para depois cozinhar. Então, esse é o processo de catação, tá? Peneiração, que é o próximo aqui, ó, também é um processo simples e eu tenho dois componentes ou mais sólidos que eu consigo separar com o auxílio de uma peneira. Então, para a peneiração, a diferença da catação é que eu vou utilizar já um equipamento, uma peneira, certo? E outra diferença importante da catação e peneiração é que, para fazer o uso dessa peneira, os materiais, os componentes da minha mistura têm que ter tamanhos diferentes. Então, não basta eles serem de cores diferentes ou texturas diferentes. Eles têm que ter tamanhos diferentes, para que alguns consigam passar pelos orifícios, pelos poros aqui, ó, da peneira, e outros fiquem retidos. Os maiores vão ficar retidos aqui em cima, os menores vão passar pela peneira e eu vou conseguir separar, então, pela diferença de tamanho dos componentes sólidos, certo? É muito utilizado, tá? No dia a dia também, em construção civil, para separar areia de pedra, e na agricultura. Também é utilizado na culinária, certo? Quando alguém vai fazer alguma receita, pega o trigo e passa pela peneira, porque quer tirar aqueles aglomerados maiores, né? Aquelas pedrinhas que possam vir junto com o trigo e quer deixar separado, quer utilizar só os grãos menores, certo? Próximo, filtração, também é muito conhecido no dia a dia. É utilizado um filtro para auxiliar esse processo de separação de mistura, tá? Só que agora eu não vou separar dois sólidos, eu vou separar um sólido de um líquido. Então, o filtro vai me auxiliar a deixar passar o líquido e vai reter o sólido, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai passar o café, coa-se o café em um filtro, que pode ser de papel ou de pano. Então, os grãos de café ficam e o líquido escorre para outro recipiente pelos poros desse filtro, certo? Aqui a gente tem também um filtro de água de barro, que é um filtro bem conhecido, tem em várias casas, foi inventado aqui no Brasil, tá? É bem comum. E como que acontece? Aqui a gente não tem um filtro de papel ou pano, a gente tem uma vela. A vela é uma peça formada por grãos de areia compactados, bem unidos, mais carvão ativado. Então, essa peça formada por grãos de areia e carvão ativado, ela vai deixar passar apenas o líquido e as sujeiras vão ficar retidas. As partículas, que muitas vezes a gente nem enxerga, elas vão ficar retidas aqui nessa vela e não vão conseguir passar por esses poros, tá?
Porque entre um grão e outro de areia aqui dessa vela, existem poros que deixam o líquido escorrer, mas retém as partículas de sujeira. Certo? Próxima página, então, 162. Decantação. A decantação é um processo de separação de mistura heterogênea também, que consiste em esperar a ação da gravidade. Então, eu vou deixar uma mistura em repouso e os componentes sólidos, por ação da gravidade, vão se depositar no fundo do recipiente. Então, aqui vocês podem ver no fundinho, tá, do recipiente, esse componente sólido que decantou, ou seja, ele pesou e foi para o fundo do recipiente por ação da gravidade. Depois que ele já está aqui no fundo do recipiente, eu consigo retirar somente o líquido e jogar em outro recipiente para eu utilizar aquele líquido, certo? Esse procedimento, essa decantação, é muito utilizado em estação de tratamento de esgoto. Então, quando o esgoto chega na estação de tratamento para ele ser tratado, primeiro ele fica em repouso, armazenado num grande tanque. E daí podem ser adicionados alguns produtos químicos ali para facilitar e fazer com que as partículas mais densas, mais pesadas, vão para o fundo desse recipiente, para o fundo desse tanque. E a parte de cima, então, vai ficar só a parte líquida que pode ser transferida para outro reservatório, tá? Para continuar o tratamento. Então, eu separo através da ação da gravidade. Próxima próximo modo, né, de separação de misturas heterogêneas é a centrifugação. Centrifugação, eu preciso de um equipamento chamado centrífuga. O que a centrífuga faz? Ela gira, muitas vezes, faz um movimento de girar por altas rotações, tá, a mistura. E nesse procedimento de girar, os componentes sólidos vão ficar retidos, vão descer no profundo do recipiente, igual na decantação. Só que na decantação eu teria que esperar, deixar em repouso. Aqui não, a centrífuga girando faz com que os componentes mais densos desçam e fiquem retidos no fundo. É muito utilizado em laboratório de análise clínica, tá? Então, quando você vai lá fazer um exame de sangue, para analisar os componentes do sangue, quais são, né, a quantidade de células sanguíneas que tem ali, o que eles fazem? Eles colocam os tubinhos de sangue numa máquina centrífuga que fica girando aqui, e após ela girar, muitas vezes, numa alta velocidade, a parte sólida das células sanguíneas vai ficar no fundo e o plasma, que é a parte líquida do sangue, vai ficar na parte superior, porque é mais levinho, certo? Então, eu separei os dois através de uma centrífuga, centrifugação. A gente tem também a centrífuga de roupa, né, em casa. Algumas pessoas utilizam, depois de lavar a roupa, colocam a roupa na centrífuga. O que vai fazer? É um movimento de giro, e aí a água vai escorrer daquela roupa, vai sair da roupa e vai escorrer, tá? Então eu vou deixar a roupa bem mais leve, quase seca, para pendurar no varal e secar mais rapidinho, certo? Página 163, próximo modo de separação de misturas é a ventilação. Ventilação, como o próprio nome já diz, é utilizado o vento, corrente de ar, para separar sólidos que tenham densidades diferentes. Então, os mais densos ficam retidos, depois que passou a corrente de ar, e os menos densos, ou mais leves, vão ser levados. Aqui a gente tem um exemplo, né? Para separar o arroz da palha seca. Então, é utilizado um ventilador aqui que vai fazer com que essa corrente de ar empurre os componentes menos densos, mais levinhos, certo? Vai permanecer somente os sólidos mais densos ali. É utilizada muito para separar, então, na agricultura, grãos como feijão, arroz, da casca, né? Café, das suas folhas e dos galhos após a colheita. A separação magnética também vai utilizar um equipamento, que é um ímã grande, certo? Então, eu posso fazer separação magnética só se eu tiver materiais, componentes na minha mistura que tenham propriedades metálicas.
Ou seja, aqueles que podem ser atraídos por ímã. Ferro e outros metais, tá? Podem ser atraídos por ímã. Então, eu não vou conseguir separar papéis, borracha com um ímã, mas eu vou conseguir separar metais se eles estiverem misturados a outros componentes, porque o ímã vai atrair somente o metal e os outros componentes ficam, certo? Então, é utilizado muito em ferro velho, em desmanche de carros, demolição. Então, aqui ó, tem um guindaste com um ímã gigante, tá? E ele tá separando só as partes metálicas aqui das partes, por exemplo, de cimento ou de restos de construção civil ali que possam estar aqui depois de uma demolição, por exemplo. Certo? Então, gente, esses são os processos de separação de misturas heterogêneas, daquelas que a gente consegue visualizar a diferença dos componentes, tá? Agora a gente vai fazer atividades. Eu vou fazer com vocês esses exercícios, porque hoje é a nossa última aula antes da avaliação que vocês vão fazer. Então, eu não vou deixar esses exercícios para casa, eu quero fazer com vocês, corrigir e já tirar as possíveis dúvidas, para que vocês possam estudar para a avaliação, certo? Então, a matéria que vai cair na avaliação são as videoaulas a partir do dia 13, da semana do dia 13 de abril até essa semana que está finalizando aqui abril, certo? Dia 30 de abril. Então, todas as aulas, as videoaulas do dia 13 até aqui, vão ser a matéria que vai cair na avaliação, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer junto aqui os exercícios de misturas homogêneas, separação, né, de misturas homogêneas e heterogêneas. Começando na página separação de misturas, 168. Então, o número 1 está perguntando qual é a importância econômica das técnicas de separação de mistura. Existe uma importância econômica? Sim. Lembram que a gente falou em sala de aula que muitos materiais que são utilizados como matéria-prima para fazer alguma coisa, eles não vêm puros, eles vêm misturados a outros, eles se encontram misturados a outros, né, na natureza. Então, para você retirar da natureza, é preciso, depois da retirada, separar ainda esses componentes para poder utilizar numa indústria, por exemplo. Então, a importância econômica é que o ser humano pode obter as matérias-primas necessárias para a atividade econômica, para a indústria e para a agricultura, certo? Então, eu preciso separar para poder utilizar depois na minha indústria, no comércio e ter essa ligação econômica aí, tá? A letra B, na número 1, pergunta qual é o efeito esperado do consumo consciente sobre a exploração dos recursos naturais. Gente, os recursos naturais são limitados, eles não são infinitos, certo? Eles podem diminuir e até mesmo acabar. Então, a exploração, ela causa muitos impactos, a exploração desses recursos. Impactos ao meio ambiente, como desmatamento, poluição. O uso consciente, o consumo consciente desses recursos vai fazer com que a gente extraia, tire o menos possível de matéria-prima da natureza. Então, a gente vai extrair o mínimo possível, diminuindo então os impactos que a própria extração tem, certo? Então, a gente vai poluir menos, vai gerar menos resíduos e vai conseguir gerar um impacto bem menor se a gente tiver um consumo consciente e não evitar o desperdício e não ficar utilizando os materiais como se eles fossem infinitos, certo? Próxima página, 169. Uma questão alternativa, a número 2, fala dos seguintes métodos. O primeiro método é o método com base na densidade, o segundo é o método com base no tamanho das partículas, o terceiro é o método com base nas temperaturas de ebulição. Quais são os métodos de separação das misturas, das três misturas aqui? O primeiro, que fala com base na densidade, se eu tenho um mais denso, um menos denso, eu posso utilizar a decantação
tranquilamente, porque a decantação eu preciso deixar a mistura em repouso, os mais densos vão para o fundo e os menos densos ficam por cima da mistura. Separei os dois através da decantação, certo? Número 2, peneiração é com base no tamanho das partículas. A peneira vai selecionar apenas as partículas maiores. As menores vão passar pelos poros, pelos orifícios da peneira, certo? Então, a número 2, peneiração. E o número 3, com base na temperatura, diferentes temperaturas de ebulição, é a destilação, né? Tem a destilação simples e fracionada, que tem os exemplos na apostila. Então, um destilador vai fazer com que a minha mistura seja separada com base nas diferentes temperaturas que aqueles líquidos entram em ebulição. Se eu esquentar a 40 graus, a água não vai evaporar. Mas o álcool, por exemplo, vai. Então, eu vou separar o álcool da água com base nessa diferença de temperatura de ebulição. Certo? 3. A sequência correta dos métodos capazes de separar essa mistura que está falando aqui, ó. Água, óleo de soja, sal, que é cloreto de sódio, e areia. Se essa mistura for agitada vigorosamente em um recipiente fechado, como que eu vou conseguir separar a água do óleo, do cloreto de sódio, que é o sal, e da areia? Gente, essa questão ela tem que ser feita por etapas, essa separação, certo? Quais são essas etapas? Primeiro, se eu tenho um líquido só e o resto, né, ou dois líquidos, mas eu tenho uma mistura de líquidos com sólido, eu posso fazer a filtração. Na filtração, eu já consigo retirar os sólidos dos líquidos. Após eu retirar os sólidos dos líquidos, eu posso esperar por ação da gravidade. Então, eu vou fazer a decantação, esperar o mais denso afundar e o menos denso ficar em cima para separar. Depois, eu posso fazer, por exemplo, né, para separar o óleo da água. O óleo vai ficar em cima, depois da decantação, e a água vai ficar embaixo. Depois eu posso ainda pegar essa água que está embaixo, ela vai estar junto com o sal, que foi diluído, foi dissolvido nela. Como que eu separo a água do sal? Eu faço uma destilação simples. Então, a destilação simples, eu consigo obter a água e retirar o sal. Então, através do processo de destilação simples, a diferença de temperatura vai separar essa água desse sal, certo? A água vai ferver e o sal vai ficar. A água vai evaporar, o sal vai ficar. Certo? Então, a número 3 é a letra B. Eu vou filtrar, depois eu vou decantar e destilar, fazer destilação simples. Nos exercícios propostos, vamos continuar aqui, o aspirador de pó. Ele suga o ar juntamente com partículas sólidas. Então, gasoso, o ar, oxigênio, com partículas sólidas, que seriam as partículas de poeira e de sujeira. No interior do aspirador tem um filtro que vai reter a sujeira do ambiente, certo? A sujeira vai ficar nesse filtro. Assim, o aspirador de pó utiliza uma técnica de separação de misturas do tipo sólido-gás. Então, o gás, que é o ar, vai passar e o sólido, que é a sujeira, vai ficar no filtro. Assinale a alternativa que contém o nome dessa técnica. Qual é a técnica que utiliza filtro? Filtração. Então, filtração, letra B, é a técnica que é utilizada dentro do aspirador de pó. Número 5. A separação de misturas é uma operação muito comum no setor, né, das indústrias petrolíferas, então setor de petróleo e combustíveis. Diversos métodos são aplicados para atender essa necessidade, sabendo-se que a água e o álcool são miscíveis, ou seja, se misturam. E o óleo é immiscível, o óleo não se mistura nestes. E que ainda o álcool tem o menor e o óleo tem o maior ponto de ebulição. Então, o álcool, menor ponto. Baixa temperatura, o álcool já evapora. O óleo tem o maior ponto de ebulição. Ele precisa chegar numa temperatura muito elevada para evaporar, certo? Os métodos adequados para separar essas três substâncias são: letra E, primeiro, decantação. Então, eu vou decantar para separar o óleo da mistura de água com álcool. Água e álcool vai ficar embaixo e o óleo vai ficar em cima, porque é menos denso. Destilação fracionada, depois, para separar
esse restante, desse resíduo que vai ficar. Então, vai separar a água do álcool. Gente, aqui está dizendo destilação fracionada, mas na verdade água e álcool é destilação simples mesmo, tá? Então aqui, ó, estaria correto destilação simples, não tem essa opção. Por isso deixa marcado a letra E mesmo, mas só corrige aí, tira o fracionada e põe simples. Por quê? Destilação simples é que separa dois líquidos com temperatura de ebulição diferente, tipo água e álcool, tá? Se eu tivesse muitos componentes mais, aí seria fracionada. Mas eu só tenho dois aqui, no caso, água e álcool é simples. Para conferir, então vamos fazer uma revisão geral na página 170. Ligue as propriedades gerais da matéria com as descrições. Massa, quantidade de material que constitui um corpo. Todo corpo tem que ter massa. Isso é universal, certo? Massa é o que constitui todo o corpo. Volume é o lugar ocupado por esse corpo. Então, todo corpo vai ter uma massa e vai ocupar determinado lugar no espaço. Por exemplo, a gente lembra lá do exemplo da apostila, 1 kg de algodão, 1 kg de chumbo. O volume do algodão e o volume do chumbo em 1 kg. Gente, 1 kg de algodão ocupa um volume muito maior, um espaço muito maior do que 1 kg de chumbo. Apenas uma pedrinha de chumbo pode pesar 1 kg. Já para eu ter 1 kg de algodão, eu tenho que pegar muitos pacotes de algodão, certo? Densidade é a relação entre massa e volume de um corpo. Sempre que eu pegar a massa e dividir pelo volume, eu encontro a densidade desse material, tá? Número 2. Complete as frases. Uma substância química pode ser classificada como simples ou composta. Toda substância pode ser simples ou composta, dependendo da sua constituição, certo? B. A simples é formada por um único elemento químico. C. A composta é aquela formada por mais de um ou diferentes elementos químicos, certo? Então, compostas tem mais de um elemento químico, simples, um elemento químico apenas. Verdadeiro ou falso? Primeiro, podemos identificar uma substância química quando suas propriedades não variam de acordo com a sua origem e com o modo que ela foi obtida. Verdade. Se não varia, a gente tem uma substância química, certo? A segunda alternativa aqui é falsa, porque está falando que podemos identificar misturas de substâncias químicas quando suas propriedades não variam, de acordo com a origem ou com a forma como foram obtidas. Gente, as misturas, elas variam, sim, de acordo com a origem, tá? A terceira, uma mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase, correto, verdadeiro. E a última é verdadeira também, porque diz que as heterogêneas têm mais de duas fases. Duas ou mais, verdadeiro. Número 4. Em relação à separação das misturas lá que a gente acabou de ver. Centrifugação é a técnica que utiliza uma máquina que gira rapidamente a mistura e faz com que a parte mais densa fique no fundo do recipiente, certo? Então aqui na última é a 1, que é centrifugação. Decantação é a do meio, porque a mistura é deixada parada, em repouso, e assim a gente espera até que a substância mais densa se deposite no fundo e a menos densa fique por cima por ação da gravidade, certo? Então, a 2, decantação, do meio. E a primeira fica 3, que é a filtração, técnica que utiliza materiais porosos, que são os filtros, né? E impedem a passagem de alguns componentes da mistura. Filtração, 3, 2, 1, certo? A última, o petróleo tem várias substâncias, é uma mistura, tá? Ele pode dar origem a gasolina, querosene, óleo combustível, óleo diesel, óleo lubrificante, e cada um desses tem um ponto de ebulição, como a gente viu. Então, para eu separar essas misturas, eu tenho que fazer destilação. Simples ou fracionada? Fracionada nesse caso, porque tem mais de 2, certo? Eu tenho vários componentes, então cada um tem um ponto de ebulição. Quando eu tenho frações de vários componentes, eu faço destilação fracionada. Ok? Tranquilo? Pessoal, se ficar dúvida em relação a essas aulas, desde o dia 3 até aqui, eu quero que vocês mandem as dúvidas no Sponte no fórum. Porque lá eu posso responder e tirar as dúvidas
para que vocês estejam preparados para realizar as avaliações semana que vem, certo? Então, não esqueçam de mandar perguntas lá, se precisar, se tiver alguma dúvida, manda lá no fórum, para que eu possa responder antes de vocês fazerem a avaliação, tirar as dúvidas antes da avaliação, ok? Então, por enquanto é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui, que vocês estudem, pratiquem bastante, leiam, releiam os exercícios, refaçam, porque assim vocês vão estar se preparando, tá? E fixando esse conteúdo, certo? Então é isso. Eu espero que todos, não tenho dúvidas, mas se tiverem, podem ir lá no fórum para tirar, tá? E bons estudos. Até a próxima!